Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Kalinka Organiza Minha Vida. Hoje vamos falar sobre organização de conteúdo com uma convidada super especial. Então vamos entrando, vamos ficando à vontade, vamos chamando todo mundo para compartilhar. Vou fixar aqui. Olá! O assunto. Deixa eu já fixar. Olá, olá, olá. Tudo bem, Lena? Oi, Pri, tudo bem? Oi, Kíria. É Kiriama ou Kíria? Oi, Pri, tudo bem? Oi, Thaís. Oi, Pati. Sejam bem-vindas. Deixa eu fixar aqui o assunto de hoje, que é organização para produção de conteúdo, com uma convidada super especial. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Olá. Ó, nossa convidada já chegou. Antes de chamar ela, eu vou compartilhar uma foto, que eu acho que é quando eu conheci ela. Depois ela vai falar pra gente se é isso mesmo ou não, né? Tá. Vamos lá, vamos deixar a live de hoje, ó lá. Aqui, organização para produção de conteúdo, sejam muito bem-vindos. A gente já chama a nossa convidada. Vamos voltar aqui. Deixa eu já chamar ela. Boa noite, Lena, tudo bem? Olá, olá, olá. Olá, boa noite. Olá, que prazer ter você aqui, sim. Acho que é a primeira vez que a gente faz live junto, né? Pois é. Deixa eu achar um filtro, porque essa hora ninguém merece. Tá melhor. Deixa eu achar um filtro, porque essa hora ninguém merece. Ah, tá, entendi. Eu também, ó, vou colocar um filtro, porque aí a gente já coloca a maquiagenzinha básica. Eu gosto desse aqui, ó. Nossa, isso. Ó, a sombrinha tá linda. Ótimo. Já que a gente usa tantos artifícios do Instagram, né? A gente precisa dar uma maquiada. Né? Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Eu tava tentando lembrar quando é que a gente se viu pela primeira vez. Eu acho que foi num evento que a gente se conheceu. Recuperei a foto. Ai, meu Deus. Do Ultrapassando o Limite. Você tava com seu esposo até na época. Você não lembra disso? Foi em 2017. Não, mas não foi nesse dia, não. Foi antes. Opa! Tá. Foi antes. Eu queria esperar uma foto nossa, mas aí eu só encontrei essa. Mais paciência, né? Foi num café, como é que é? Café organizado. Acho que deve ter sido lá. Você vai fazer um tempão, hein? Eu tenho essa foto. Eu tenho que só procurar, mas eu tenho. Eu fui tentar recuperar aqui. É que é tanta foto, gente. São tantos anos de fotos assim que é complicado. Mas é um prazer ter você aqui. Vamos pedindo pro pessoal ir entrando, já compartilhando essa live. Ó, tem bastante gente aqui. Saudades. A gente tá morrendo de saudade de todo mundo, gente. Né? Sem poder ver, tendo que fazer live, né? Então, tá assim. Mas é a primeira vez que a gente tá fazendo uma live juntas, o que eu acho que deveria ser mais frequente. Pois é, verdade. É verdade, eu fiquei pensando agora, é a primeira vez mesmo, né? A gente fala, nunca dá certo, dessa vez deu. Que legal. Você é a rainha das lives, você fica fazendo a semana inteira live. Eu agora não tô conseguindo, tendo que cuidar da Laís, eu não tô dando conta disso. Não, live demanda um tempo, assim, porque tem que preparar os conteúdos, né? Tem que às vezes é legal até ligar a câmera e falar, conversar com alguém e tal. Mas é legal, de vez em quando, preparar um conteúdo também, né? Dar uma estudadinha. Então, vamos começar a falar. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para minha audiência, porque tem gente que chega do meu perfil que não te conhece. Então, se apresenta. Quem é Si? Fala um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer. Por que eu estou te chamando para falar de organização de conteúdo? Porque aí você já explica um pouquinho do seu trabalho hoje. Deixa eu baixar um pouquinho o celular aqui. Tá, eu sou a Si Fanger, tá? Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Eu sou a criadora do programa MQI, Momentos que Importam, tá? Eu ajudo mulheres a atraírem os seus clientes através da rede social, tirando, né, aquele peso de postar, trocando o peso de postar pelo prazer de se relacionar com o público e vender, tá? Então, isso é o que eu faço hoje. Quando eu conheci a Kalinka, eu era da Equaliza, com a Cris Sanches. Sim. E aí, depois tem até vídeo juntas no canal, né? Tem vídeo juntas e tal. E aí, esse ano, a gente conversou e tal, a gente decidiu que a Equaliza ia ficar com a Cris, né? E eu ia tocar esse projeto novo, que eu tô agora com o meu perfil, só meu agora, eu que tô tocando esse assunto, né? De conteúdo, de posicionamento, de produção mesmo de conteúdo.
não é exclusivamente para PO, mas como eu venho desse mundo de PO, eu trouxe muita coisa de personal organizer, né? Então, eu tenho ainda bastante gente, uma grande parte de personal organizer no meu perfil. Olha eu de olho azul, que beleza. Já é linda, de olho azul, então? Né, agora eu posso dizer que a minha filha é minha filha mesmo, né? Porque a minha filha tem olho azul, mas eu não tenho olho azul. Bom, e aí esse ano, então, eu resolvi tocar esse projeto solo, né? Carreira solo, e tô aí enfrentando os desafios. Comecei um perfil do zero, né? Saí de um perfil lá da Equaliza que tinha mais de 20 mil, 22 mil seguidores, para começar um perfil do zero, desde janeiro. E tô aí distribuindo conteúdo, preparando conteúdo voltado para esse assunto e construindo a minha audiência através disso, né? Então é isso também que eu quero mostrar para as pessoas, que dá para começar do zero, para quem está começando. Todo mundo começou do zero um dia, né? Todo mundo normal, né? Porque tem aquelas pessoas que abrem o perfil no dia seguinte tem 1 milhão, que não é um caso comum. Mas todo mundo começa com pouco seguidor, sem muito saber o que fazer. Então, a gente precisa começar. Eu sempre falo que o importante é o primeiro passo, é a gente decidir. E eu vou trazer aqui depois, eu não sei se vai chegar a hora, eu vou trazer 5 dicas de vocês para vocês conseguirem se organizar e produzir os conteúdos de vocês, tá? Então, vou ver a Kalinka, que é a dona da live aí, me liberando, eu já começo a falar sobre isso. Tá vendo? Essa moça é a moça do conteúdo, gente. Ela já quer falar, já quer dar dicas para todo mundo. Então, eu já sou produtora de conteúdo há algum tempo. Eu fazia marketing de conteúdo sem saber que era conteúdo, né? Então, eu sou personal organizer, completei 10 anos agora, em julho. Então, você está participando de uma live comemorativa, né? Desses 10 anos como personal organizer. Comecei a produzir conteúdo porque eu vim do marketing e depois descobri que era marketing de conteúdo. Então, o pessoal começou a criar agora, né? Com a pandemia, um monte de gente virou criador de conteúdo, né? Se a gente percebeu que algumas pessoas, assim, exatamente isso, porque é legal você trazer essas dicas. Porque as pessoas, às vezes, querem se comparar a um criador de conteúdo e não saber a diferença de ser uma empresa postando conteúdo, não saber se posicionar como conteúdo. E você tem feito um trabalho magnífico no seu perfil. Eu fico pegando altas dicas. Tá maravilhoso, você tá de parabéns. Eu tô adorando assim, seguir assim. Porque ela traz essa essência, né, do que é o conteúdo de verdade. Não é você postar por postar, ou você postar qualquer coisa, ou você fazer polêmica. Não, é você criar um conteúdo de verdade para atrair seu público. Eu tô quase chegando nos 20 mil seguidores, também ali batalhando. Tá difícil para chegar no 20, eu chego nos 19.300, aí desce, aí volta. Mas eu acho que é exatamente isso, não é número de seguidores. É a sua missão e seu posicionamento que você fala muito lá no seu perfil. Então, assim, eu hoje tô traindo realmente o meu público. É aquele que fala comigo, é aquele que comenta, que compartilha, que me marca. Isso é gostoso. Não é se eu tenho 20 mil, 30 mil, 40 mil. Não importa. Se eu tivesse 300 pessoas e elas estivessem fazendo o que hoje eu tenho, que é o engajamento, é perfeito. Então, gente, ó, se vocês tiverem qualquer pergunta para si, ela vai dar aqui as dicas para vocês. Mas tem um boxzinho aqui, ó, que é as perguntinhas. Podem comentar aqui também nos comentários, que eu vou tentar pegar para ela. Obrigada pelos parabéns, ó, pessoal comemorando ainda, ó. Vou comemorar até o final do ano, os meus 10 anos. Então comentem. Se vocês acham que essa live é interessante para qualquer um, não é só para personal organizer. Aqui no nosso público a gente tem muitas mães que produzem conteúdo, muitas pessoas que estão produzindo conteúdo e não sabem como fazer isso. Então, já compartilha essa live, tá? Porque tá cheia de dicas. E pega o papelzinho e a caneta para anotar, tá? Porque aí você não perde. Vai ficar gravado aqui no IGTV e depois eu vou mandar lá pro meu canal do YouTube também, tá, Si? Aí o pessoal vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Então vamos ver se tem aqui. Vamos lá. Então já pode começar dando seu conteúdo pra gente. Então tá, só para completar aquilo que a gente tá falando de seguidor, que também eu costumo falar, né? As pessoas ficam buscando formas fáceis de chegar nos 10 mil seguidores. Ai, porque eu preciso do arrasta pra cima. Né? É a única coisa que tu vai ter com os 10 mil seguidores é o arrasta pra cima. Só que a pessoa... O que é o arrasta pra cima? É aquele do Stories que arrasta e leva para um link. Mas aí a pessoa nem Stories faz, mas ela quer o arrasta pra cima. Pra quê que ela quer o arrasta pra cima? Bom, enfim, só um parênteses que eu queria fazer, né? Que as pessoas ficam sempre com essa coisa do arrasta pra cima, os 10 mil e tal, mas não faz Stories, não faz nada. Pra que vai querer os 10 mil? E todo dia o Insta, como você mesmo acompanha, mostra uma coisa diferente, né? Então, assim, pra gente acompanhar isso, a gente precisa ter uma coisa sólida, consolidada, para começar a usar todos os artifícios. O arrasta pra cima não deixa de ser um artifício. Se você usar de uma maneira errada, pra ir pra um link,
você não tem uma página, um site, um lugar para ir, uma página de captura, não adianta nada. O arrasta Não pra adianta cima. nada. Exatamente. Vai ter o arrasta pra cima para arrastar para onde, né? Para onde? Pro raio que eu parta. Mas enfim, né? Deixa eu... Peraí que tá caindo o negócio aqui. Então tá. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão aqui. Quem tem dificuldade de criar conteúdo hoje? Coloca para mim aí, só para eu saber. Aqui, que ponto estamos? Não é uma coisa fácil, né? Se fosse É, fácil, né? se fosse fácil, todo mundo estava aí fazendo, né? Então não tenha vergonha de dizer que tem dificuldade, porque Coloca a mãozinha, é comum. arrasta pra cima. Então, né? Quem tem dificuldade aí de gerar conteúdo? Que eu acho que muita gente sofre com isso. Ó, né? a Lu, a Érica, a Cláudia. Ó, Kíria Maciel, é isso. Kíria Maciel. A Madalena, a Jane. Isso, né? Então, assim, ó, até separei algumas coisas aqui, né? Para eu anotar. O objetivo dessa live é mostrar para vocês que dá para gerar conteúdo, porque a gente não pode se comparar com pessoas, na verdade, com ninguém, né? Isso, né? Tipo, e, na verdade, assim, a gente acaba seguindo pessoas grandes e a gente acaba se comparando, querendo fazer igual. Só que a gente não tem uma equipe por trás, a gente não tem todo o caminho que essa pessoa percorreu, a gente não tem, a gente não sabe. Então, assim, a gente pode olhar, lógico, a gente pode seguir esses perfis, pode se inspirar, se motivar para fazer, mas não querer fazer no mesmo volume, do mesmo jeito, porque a gente não sabe o que as pessoas passaram para chegar até ali, né? Então, a gente tem que se comparar sempre com o que a gente fez ontem. Sempre a gente se comparando com a gente mesmo. Então, a gente sempre tem que ser melhor do que a gente foi ontem. Só isso. Simples assim. Ó, só uma dica também. Se vocês quiserem tirar... Porque a gente não vai tirar os comentários, né, Cá? O comentário vai ficar rodando. Não sei. Se você quiser que tire... Não, pode deixar. É só... Se vocês quiserem tirar os comentários do meu rosto, porque quem fica embaixo fica mais... É só tocar no nariz da Kalinka. Acho que se tocar no nariz da Kalinka, ele recolhe um pouquinho os comentários. Mas aí cada uma tem que fazer no seu celular isso, tá? Que aí eu acho que já recolhe... começou uma dica. Já tem dica aí, ó. Já recolhe um pouquinho os comentários. E se quiser voltar, é só rolar para cima os comentários que eles voltam a aparecer, toca na tela e ele recolhe, tá? Só se vocês quiserem, tá? Só uma dica aí. Então, assim... Na reprise não fica os comentários, tá, gente? Só para vocês saberem. Isso, na reprise não fica. É só para quem tá aqui ao vivo. Então, assim, para quem tem dificuldade de gerar conteúdo, essa fase que a gente está vivendo, do isolamento, que já faz alguns meses, que a gente não sabe quando que vai acabar, né? A gente já não pode dizer que está muito recente, porque já faz uns meses que a gente está vivendo isso. Então, já deu tempo da gente absorver bem isso e viver com isso, achar uma forma de lidar com isso. Então, assim, o que aconteceu? A gente pegou o celular para ficar mais tempo. Né? Então, Sim. O tempo que a gente passa na internet, ou no YouTube, ou no Google, enfim, com a internet no celular, a gente quase que dobrou o tempo de uso. Né? Então, a gente que produz conteúdo, a gente que divulga o nosso trabalho através da internet, a gente precisa considerar que o celular eu acho que é a maior busca que as pessoas fazem é através do celular. Não é mais nem tanto através de um computador, mas de um celular, tá? Então, assim, a gente está presente para isso e usar isso da melhor forma. Então, a gente não tem escapatória. É isso que tem para hoje? Vamos usar ao nosso favor. Então, assim, muita gente caiu de paraquedas nesse meio online, nesse isolamento. Vinha vindo presencialmente, né? Oferecendo seu serviço presencialmente, organizando a casa de alguém, pá e tal. E, de repente, se viu obrigada a entrar para o meio online. E aí, o que vai fazer? Aí vai ter que aprender a alimentar aquele Instagram que estava morto, porque não dava tempo, né? Que a pessoa só trabalhava fora. E não era prioridade, virou prioridade? Né? Não era prioridade, virou prioridade. Então, assim, existem algumas coisas que são importantes a gente se dar conta quando a gente vai fazer isso, tá? Então, aí começa até uma primeira dica, assim, que eu coloquei, a primeira de todas, tá? É se comprometer.
Legal. Então, assim, não é uma dica que você vai pegar um papel e amanhã você vai praticar. Não, você pode praticar agora. Vou contar até 3. No 3 você já está praticando. Porque é você que absorve essa decisão. Você tem que decidir. Né? É uma decisão. É uma decisão que você toma e você tem que se comprometer com ela. Legal quando você se compromete com mais alguém. Por exemplo, você fazer uma live, né? E aí, você na live, você se compromete a fazer alguma coisa. Você meio que se comprometeu com o público ali, com uma coisa mais pesada. Não é só com você mesma que dá pra burlar. Você falou de comprometimento. Né? Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu tinha me comprometido com os meus seguidores que eu ia fazer o Veda, que é vídeo no canal todo dia. E ainda não tinha acontecido isolamento, pandemia. E começou. E aí a Laís teve que ficar em casa. Eu me virei nos 30 para fazer o Veda. Por quê? Porque eu me comprometi. Por mais que fosse difícil, por mais que eu tive que mudar todo o meu planejamento, como é que eu ia fazer, o tipo de conteúdo que eu ia postar, eu tive que fazer, porque eu me comprometi com os meus seguidores. Eu não ia deixar eles na mão. Então, você falou em comprometimento, então isso é necessário. Quando você se compromete, você assume a responsabilidade. Isso, e é a primeira coisa. Porque aí, assim, por exemplo, tá, e aí se você, por exemplo, no teu caso, se você não fizesse, o que ia acontecer? Né? Na pior situação, os seguidores iam te cobrar? Tá bom, pode ser que alguns te cobrassem. Mas e aí? Você poderia falar qualquer coisa e continuar não fazendo. Não ia mudar nada. Você só ia criar um precedente, abrir um precedente, né? Para repetir Sim. isso. Para fazer de novo. Para dar uma desculpa. Então, para dar uma desculpa e não fazer. E se você deu a desculpa primeira, você vai dar de novo daqui a pouco. Você não vai se comprometer de novo. Porque você viu que você conseguiu dar uma burlada ali. Então, você vai dar uma desculpa e não vai cumprir de novo. A chance de você não cumprir de novo o que você se comprometeu a fazer é grande. Então, evita ao máximo de não cumprir esse comprometimento com você mesma, né? Eu sei que não é fácil, às vezes a gente acaba numa situação de prioridades, enfim, mas cada uma sabe. E é só isso que eu trouxe aqui na primeira dica. Com a pandemia, muita gente viu que a rede social não era agora superfície, né? Superficial. Era uma prioridade para divulgar o trabalho. Então, isso é importante. É que aí tem um outro ponto. Bom, se a gente for assim, vamos ver se eu vou conseguir chegar nas 5. Tá, vai falando. Não, mas vamos lá. Mas eu paro, não tem problema não. Mas assim, eu gosto de falar. O comprometimento também entra assim, né? Por exemplo, eu vejo muitas POs, muitas personal organizers, que elas começam no mercado não como uma primeira opção, né? Elas começam numa transição de carreira, onde elas estão saindo de um emprego ou se aposentando, ou cansando de vez e pedindo para sair para começar uma carreira nova. Ou até, por exemplo, quem está aposentada e já está numa outra fase. Se tem uma grana já, agora é falando de grana, se a pessoa está aposentada, se ela já tem uma grana certa e ela não tem a necessidade de buscar mais, a chance dela se comprometer simplesmente por conta de dinheiro é pequena. Entendi. E aí o conteúdo nunca vai ser prioridade. Mas o cliente que ela não tem, vai. Ela não quer gerar conteúdo, mas ela quer o cliente. E aí? Um olho no gato, outro no peixe. Né? Entendi. Tem que fazer alguma coisa, tem que se comprometer. Se você quer o cliente... Não importa se é pelo dinheiro. Se você quer praticar o que você tanto ama fazer e ajudar as pessoas, você sabe do poder que a organização tem. Enfim, você quer por esse aspecto, por esse lado, se comprometa por causa disso. Não por causa do dinheiro que vai dar. Né? Mas encontre alguma coisa para você se comprometer. Porque eu vejo muitas POs que não têm como prioridade... fazer um Instagram profissional, fazer um Instagram com conteúdo e tal, por conta disso, que não é a prioridade. E aí não dá, não tem milagre. Tá? Então, a primeira coisa que eu separei aqui é o comprometimento. Que você tem que ter com você, com o seu negócio, se é o que você quer, tocar o seu negócio, ter uma carreira, tá? Não precisa querer ser famosa, top das galáxias, mas ter o seu negócio rodando. Você precisa se comprometer com isso, tá? Então, essa foi a primeira dica que eu trouxe, que eu acho que é fundamental para as outras acontecerem também, tá?
Então, assim, a segunda dica que eu até coloquei aqui é em relação a você listar as suas ideias, tá? Então, assim, é você ter um caderno. Isso aí também, acho que a Kalinka que gosta desses cadernos, Adoro. caneta, Papelaria. Tenho deve vários. ter um para isso. Então, assim, separar um caderninho. Se você gosta de escrever muito, separa um caderno mais grosso, né? Aqueles de 10 matérias, enfim. E vai colocando por data, vai colocando por assunto, mas vai escrevendo. Chegou da rua, passou por alguma coisa, teve uma ideia, vai lá e escreve. Ah, o seu filho, a sua filha fez alguma coisa na inocência da criança e você teve um insight, escreve. Porque se você não escrever, a coisa evapora. A coisa evapora e quando você vê, alguém fez isso que você não fez. Aí você falou, roubaram minha ideia! Roubaram minha ideia. E roubaram mesmo, porque você não pegou ela para você. Ela tá voando aqui, né? Você não pegou ela e passou pro papel, ela vai sair voando de cima da sua cabeça e vai para a cabeça da sua colega. E a sua colega vai passar pro papel. Aí ela pegou a ideia do ar e foi. Foi quando ela roubou a sua ideia. Então, por isso que anotar as suas ideias sem julgamento. Porque imagina que vai ser o seu caderno. É só você que lê. Então, não importa se você escrever. Escreve palavrão se você quer. Escreve porcaria. Escreve bosta. Escreve o que você quiser ali. O caderno é seu. Desde que você lembre qual foi a sua intenção com aquela ideia que você escreveu. Por quê? Quando chegar o momento de você escrever, de você preparar o seu conteúdo, você vai pegar o seu caderno, vai olhar, vai, né? Se for por bullet, se for por texto, enfim, não sei como é que você escreve. Você vai lembrar o que você quis dizer com aquilo e vai transformar aquilo num conteúdo. Legal, show. Né? Então, assim, você anotar sem julgamento, porque às vezes a gente se julga também, né? Aí a gente escreve, começa essa ideia é boba, né? A gente escreve a primeira letra da ideia, aí, ai, não. E aí a ideia já foi pro ar de novo. Então escreve, tá? Dá um tempo, volta naquela ideia, melhora e tal. A partir daquela podem surgir outras, tá? Então, assim, o anotar esses insights, tomou banho, vai tomar banho, sabe? Sim, às vezes no banho dá aquelas loucuras, tu sai do banho, tenta pegar um papel ou fica guardando aquela ideia para sair, que tá molhada, né? Aí não dá para escrever. Vai lá, escreve. Quando secar, já escreve no caderno. Você falou em escrever. O pessoal também pode anotar no celular, gravar um áudio. Pode. Né? As formas de captura de ideias podem ser. Você cria um padrão e começa a capturar. Se for um áudio, se for um vídeo, foto, o pessoal captura as ideias aí. Isso. Deixa capturar. O negócio é não deixar ela... Porque assim, se a gente não escreve na hora, realmente a gente esquece. Né? Então é bom tirar da nossa cabeça. A nossa cabeça, ela foi feita para guardar outras coisas. Né? Por isso que a gente tem que escrever, tem que tirar da cabeça e passar para algum lugar, que seja um bloco de notas, que seja o Word, que seja o Excel, que seja o celular, qualquer lugar. Mas tirar da cabeça. Porque a gente tem que deixar espaço para guardar outras coisas. Tá? Que outras coisas? Fica de organização pessoal essa também. Maravilhoso. Tirar as coisas que o pessoal não sabe depois como organizar as ideias. É assim, gente. Você tem que deixar espaço na sua cabeça para guardar coisas do tipo... A primeira palavra que seu filho falou, né? Isso também tu pode anotar num diáriozinho. Mas essas memórias visuais de um aniversário que você foi, sabe? Aquelas coisas que acontecem, as histórias que você passou, que o seu filho passou, enfim. Essas coisas são legais guardar na cabeça. Mas assim, essas coisas de trabalho, ideia, não tem necessidade de você guardar na sua cabeça. Tá? Assim como o telefone, acho que ninguém mais guarda na cabeça. Já tem na agenda do celular. Né? Então a gente já põe no celular, tira da cabeça, escreve e vai, tá? Não guarda na sua cabeça, porque a sua cabeça foi feita para guardar coisa mais legal do que isso aí, tá? Então só não deixa também ir embora essas ideias, porque senão alguém pega e faz. Se você não fizer, alguém vai lá e vai fazer. A terceira dica, tá? Que é também muito importante, tá? E eu tô falando de listar as ideias, voltando na dica 2, de uma forma geral, tá? Não tô falando nada focado muito específico, não. É geral. Teve uma ideia, assim, escreve. Depois você ajusta, vai lapidando ela, tá? E a terceira dica que eu separei aqui é a seguinte:
Quando você senta para escrever um conteúdo, um texto, enfim, você pensa em quem vai ler esse conteúdo? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem que vai ler esse conteúdo que eu vou escrever? Para quem que eu vou escrever esse conteúdo? Ó, a Moderna Criativa até está perguntando alguma coisa relacionada. É válido fazer pesquisa direta para criar conteúdo? Isso tem a ver também com para quem você está escrevendo, né? Sim, sim. Válido, sim. Então, aí a terceira dica entra nisso. É você saber para quem você está escrevendo o seu conteúdo. Que esse quem é aquela famosa palavra que tem gente que tem chilique, tremedeira quando escuta. Persona. Persona. Né? Então, é a gente definir as características dessa nada persona. Mas é quem vai ler o seu conteúdo, gente. É a pessoinha que tá lendo. Isso, dá pra gente resumir assim. E eu também falo muito assim, ó, de criar uma historinha dessa persona. Então, você pode levantar alguns dados dela, né? Que são dados que a gente também escuta bastante falar. Por exemplo, essa persona, ela tem que ter um nome. Tipo amigo imaginário, sabe? Eu tenho 4. Então, um amigo imaginário vai ter um nome, vai ter uma idade, ela vai ter uma vida, ela vai ter vários problemas, ela vai ter sonhos, ela vai ter várias coisas que você vai listar e aí você pode pensar numa historinha. Aí, esses dias me ocorreu, até coloquei no meu canal do Telegram. Não sei se vocês lembram, né, da idade, acho que não é tão antigo assim, daquele programa de improviso. Qual? Eu não me lembro do nome, como é que era? Eu não me lembro do nome agora, mas era um grupo de atores que faziam improviso no palco. Passava na televisão. Acho que o nome era improviso, né? Improvável. Não sei se era improvável. Bom, enfim. E aí tinha alguns quadros. São 4 pessoas, que é o troca, o... Isso. É improvável. Isso. E aí tinha um dos quadros lá, que aí eles iam para a plateia e a plateia dava o start da história. Tem um casal num parque. E a partir disso, os caras lá tinham que inventar uma história. E conforme iam inventando uma história, alguém ia mostrando objetos para a pessoa que ele tinha que colocar esse objeto na história. Então, isso que eu imaginei. Você tem algumas características. Era a culpa do Cabral. Eu acho que é o improvável, né? Ou é a culpa do Cabral? Eu não lembro. Bom, enfim. Mas a ideia é essa. Aí tu imagina que tu tá contando a história. Começou uma história. Tu já tem o nome da pessoa, se ela é casada, se não é. Algumas coisas só para começar. E aí você vai contando essa história. E aí você vai pegando características daquelas que você listou e vai colocando nessa historinha. Que problema que ela tinha daí? Ela estava andando lá não sei aonde, aí ela tropeçou, quebrou a unha e tal. Sei lá. Mas é para você. Tenho um produto que resolve o seu problema. Entendeu? Mas é para você. Você não precisa colocar isso num conteúdo especificamente. Isso é para você, tá? É para você treinar essa montagem da persona. E aí você conta essa história e vai vivenciando o drama dessa pessoa, dessa persona. E vai buscando como que você, como profissional, pode ajudar essa pobre alma com aquele problema que ela está passando. Tá? Então, assim, é uma forma um pouco mais divertida, menos pesada para se pensar nessa persona. Eu sou do marketing, isso já é super tradicional para mim, mas as pessoas que estão entrando no conteúdo não têm essa expertise no marketing digital. São terminologias novas, mas é importante. Não é uma coisa supérflua que você pode deixar. Você aprende o que é, começa a usar esses artifícios, você falou de contar uma historinha que é magnífico, para poder criar essa historinha mesmo, né? E aí, quando você for fazer um conteúdo, pegar lá do seu caderno de ideias que você listou, você vai pegar um daqueles itens, daquelas ideias, e vai tentar trazer para essa realidade dessa persona, dessa historinha. E aí você vai falar como se você estivesse falando com essa pessoa. E aí é onde cria a conexão com o seu público. É onde a chance deles comentarem, deles engajarem com você é maior. Dependendo da chamada para ação que você fizer no final da legenda. Não é só jogar um curte aí se você gostou. Não é. Curte, é aquela coisa, né? Comenta, curte, compartilha, salva. Comenta, curte, compartilha, salva. Não é assim. Não é assim. Né? Você tem que envolver a pessoa, fazer realmente com que ela queira comentar, que ela se sinta importante, que ela se sinta valorizada se ela for comentar, sabe? Então, não é simplesmente jogar qualquer coisa ali. Quer falar alguma coisa, Cá? Não, eu vou complementar no final para a gente poder dar suas dicas e depois a gente completa aqui com as perguntas do pessoal.
e dar exemplos para o pessoal ficar mais fácil também Tá, depois. deixa eu só te falar uma outra coisa. Eu acho que se tu apertar no ao vivo, vai aparecer o tempo. Essa dica eu já aprendi. Tá, não, tá, e Outra depois live sua. vai falando no tempo aí, tá? Que eu tô Não, indo. aqui a gente está chegando nos 30 ainda. Tá, então assim, essa Tá foi vendo? É organizada até no tempo de apresentação, gente. É assim. Tá, então assim, ó, essa foi a dica 3, que é em relação à persona. E quando você começa a falar com essa persona que você desenhou, você vai conectar com pessoas que se identificam com algumas características dessa persona. Provavelmente você não vai encontrar uma pessoa nesse mundão inteiro que vai ser a sua persona 100%. Não vai, mas ela vai se identificar com alguns pontos e assim você vai conectando com várias pessoas. Tá? Depois, e aí, no final, a gente dá exemplos. Cláudia, pode deixar. Cláudia tá pedindo exemplos. No final, depois você dá as dicas, a gente volta e eu vou falando um pouquinho sobre o meu, sobre você, pra ela poder entender um pouquinho o que é a persona, tá bom? Tá. E aí você vai criando esse conteúdo e é quando a pessoa que está lendo esse conteúdo seu provavelmente vai escrever algumas coisas assim. Nossa, você descreveu a minha vida. Nossa, eu precisava escutar isso. Nossa, como é que você adivinhou que eu estava passando por isso? Então, esse feedback é um sinal de que você conseguiu, naquele conteúdo, conectar com a sua persona. Ou pelo menos, né, com aquela pessoa que estava passando por aquilo que você relatou ali no conteúdo. E isso é sensacional quando a gente consegue um comentário assim, né? É bem gratificante pra gente também. E a pessoa fica super feliz que a gente entendeu a dor dela, né? A dica 4 que eu coloquei aqui é em relação aos hábitos, tá? Então, a gente prestar muita atenção nos hábitos que a gente tem. E um hábito que eu bato também bastante na tecla aqui é a coisa de ficar olhando o celular o dia inteiro. Sim. Isso eu sei que a Kalinka tem um horário fixo que ela responde as coisas, ela não fica disponível o dia inteiro. Isso é fundamental. Que vai pra galera saber que eu não tô disponível o tempo inteiro para todo mundo. Isso, exatamente. Por exemplo, dependendo do volume de respostas que você tem que dar, que envolve WhatsApp, e-mail, Telegram, Facebook, Direct, enfim, todas as formas de comunicação que as caixas de entrada que a gente chama, de onde a gente recebe as informações na organização pessoal. Isso, que você precisa dar uma resposta, né? Caixa de entrada, isso. Você precisa tirar um tempo para responder isso. Então, dependendo do volume que você tem, você vai disponibilizar mais tempo ou menos tempo, tá? E aí você pode colocar uma vez por dia, ou 2 ou 3 vezes por dia. Você pode colocar, dependendo do volume, meia hora de manhã, meia hora à tarde e meia hora mais à noite. Eu, por exemplo, tenho 2 blocos de tempos de respostas durante o dia. Ou 2, dependendo, faz 2 de 1 hora, porque às vezes responder um e-mail demanda um pouco mais de tempo, tem que ficar pensando na resposta para escrever. Mas é importante pensar em separar esse tempo, tá? Por quê? Porque senão as pessoas vão mandar mensagens para você às 11 da noite e vão querer resposta. E no outro dia vão te xingar porque tu não respondeu às 11 da noite. Tá? E isso também chega um pouquinho de ética profissional. Então, assim, tem gente que fala assim, quando eu pergunto alguma coisa, pergunta no horário que a pessoa vai responder. Você já sabe os horários que ela costuma responder, pergunta se ela está ocupada. Isso também é um pouquinho de profissionalismo e ética, né? Sim. E assim, é uma educação que a gente faz com o nosso público, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem vontade de responder às 11 da noite. Eu sei. Mas a gente também tem que se cuidar para não educar mal. Se policiar é a palavra certa. Se policiar, exatamente. Para a gente não educar mal o nosso público e não se ferrar lá na frente, né? Por quê? Porque depois, para você desfazer isso, você vai desfazer, mas pode dar um trabalho maior, porque aí você vai ter que dizer no grupo lá, pessoal, eu respondo até tal hora. Tá? Ou eu respondo em horário comercial. Isso mostra para o seu cliente como você é organizado e por que você consegue efetivamente cumprir suas metas, objetivos, porque você se policia em relação ao tempo também. Então isso é legal também. Isso, e é tudo, para quem está começando, é bom que já comece meio certo. E eu também sei que no começo, que a gente não recebe muita mensagem, a mensagem que a gente recebe, a gente já quer responder. Mas
respira, vai tomar uma água, bota um recadinho no computador, sei lá, uma mensagem, um alarme no celular para não esquecer no outro dia. Como não é muita, vai que esquece, já não recebe muito, ainda esquece de responder a única que recebeu. Então, assim, tenta achar uma forma de te lembrar de no outro dia responder. Mas aguenta e não responde fora do horário, se for a sua intenção. Agora, se for a sua intenção responder, ficar 100% disponível, arque com as consequências depois, tá? Então é bom já começar meio certo para ir se preparando e você ter uma vida saudável também, tá? Essa foi a dica 4 que eu separei aqui, em relação a olhar o celular, porque eu acho que isso consome demais o nosso tempo. Fala, Cá. Não, tô aqui escrevendo pro pessoal a dica enquanto você tá falando aí. Ah, tá. Então, assim, isso consome demais o nosso tempo e tira o nosso foco. Por exemplo, se a gente também trabalha no computador, a gente está escrevendo um conteúdo, a gente precisa de concentração para criar aquela linha de raciocínio do início ao fim, não deixar aquela ideia que estava quase caindo no nosso papel e voar de novo, né? O foco é importante. Exatamente. As pessoas perdem foco muito rápido. Então, assim, quando for fazer isso, fecha todas as abas do computador, deixa só o Word, o que você está pesquisando. Existem, acho que são tipo aplicativos que barram, né, a internet. Os pop-ups, você consegue ver, bloquear, existe. Porque se você precisa... pessoal, eu uso todo esse tipo de coisa para poder ajudar os meus clientes. Exatamente. Se você precisa usar a internet para fazer uma pesquisa, mas não se policia de novo para não entrar no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram. No YouTube. Tenta fazer a sua pesquisa e voltar para o Word. Tira ali, bota no celular um alarme para ficar 50 minutos, aí você folga 10, tá? Mas tenha esse foco, porque senão distrai. Então, ter esse bloco de respostas, a próxima dica, já vou adiantar, é trabalhar em blocos, né? Mas eu foquei nessa dica a parte do conteúdo em si. Mas o trabalhar em blocos é isso que a Kalinka falou. Tem o bloco de respostas. E vai ter o bloco de geração de conteúdo, por exemplo. Né? Então, você vai tirar aquele período, aquele tempo para responder. Você vai tirar aquele tempo para produzir o conteúdo. E dentro do bloco de conteúdo, você pode ainda separar em algumas etapas. Então, a Moderna Criativa tinha perguntado lá em cima sobre isso, sobre ir buscar. Então, se você já teve seu caderninho com os insights lá de ideias, e aí você precisa se aprofundar sobre determinado assunto para produzir um conteúdo, essa é a hora, né? Isso. E ela perguntou sobre fazer pesquisa com a própria audiência. Com certeza. Você pode abrir caixinha de pergunta, você pode fazer enquetes nos stories, você pode montar um formulário no Google Forms e mandar para as pessoas também. Por e-mail você pode mandar para buscar ter uma resposta de conteúdo, do tipo do formato que mais gosta. Você gosta mais de vídeo ou de texto? Ou de áudio? E aí você vai produzir o melhor conteúdo que as pessoas estão pedindo ali, né? E vai se esforçar para produzir esse tipo de conteúdo. Ai, mas eu não gosto de fazer vídeo. Porra, mas a sua audiência gosta de vídeo. Então, aí entra na primeira dica, o comprometimento. O que é maior? A sua vergonha ou a sua vontade de ter cliente? Né? Aí você tem que pôr na balança. A parte de focar é muito importante, gente. Se vocês começarem a estar no celular, aí você parou para ver o que estava aparecendo, você nunca vai fazer nada direito e vai ficar fazendo um monte de atividade e vai achar que você está sendo ocupada quando você podia ser produtiva. Então, exatamente. Isso é uma dica muito importante que a Cí está dando pra gente. A diferença entre produzir e se ocupar, né? Terminou o dia, tu fez um monte de coisa, mas com a sensação de que não fez nada. Nenhum, mas é isso. A gente tá pensando assim, quando a gente fala de organização, e organização de conteúdo é isso, gente. Se organizar. Se eu tenho 2 horas do dia para produzir conteúdo, eu vou usar essas 2 horas da maneira mais correta, mas eu vou estar focada na produção de conteúdo. Então, tira alarme, tira a televisão, se concentra e foque. Assim você consegue fazer muito mais coisas usando o tempo que você tem. E é o que eu falo também para, por exemplo, quem entra no para ser personal organizer e tem outra profissão, né? Tem gente que me fala, mas eu trabalho e à noite eu estudo. Quando que eu vou produzir conteúdo? Bom, o que você faz da meia-noite às 6? Não, mentira, tô brincando. Mas... Olha, eu aqui tô nesse impasse, porque de dia eu fico cuidando da pequena por causa da escolinha e agora também cuidando da casa. E eu só consigo trabalhar à noite, porque aí quando meu marido e tal. Então, minhas horas são super restritas, eu tenho que aproveitar ao máximo.
eu produzo conteúdo, eu atendo clientes, eu gravo vídeo, eu faço um monte de coisa. Então, se organizando e vendo quais são as prioridades, você consegue. Pode ser que você consiga num volume menor, mas você vai conseguir. Você não vai ficar no zero. Você vai fazer. Pode ser que antes você fazia, sei lá, 10 conteúdos. Hoje, nessa Então, eu produzia situação... muito mais conteúdo. Hoje eu diminui um pouquinho. Então, mas você continua fazendo. Você continua E fazendo, mas um pouco menor. As pessoas não percebem que houve uma diminuição. As pessoas acham que eu continuo produzindo do mesmo jeito. Para mim, houve uma diminuição. Mas as pessoas a entrega está sendo a mesma. Então, porque de repente tu trabalha com uma frente muito grande, né? Lá, tu tem postagem, sei lá, tem conteúdo até para mês que vem. Então não muda isso. Exato. Não, sim, mas para as pessoas que estão recebendo não percebem a diferença. Sim. Mas para a gente que estava acostumado com uma frente mais longa, percebe, né? A gente não consegue, de repente, trabalhar mais com tanta folga, né? A nossa folga está mais curta, enfim, né? Mas é essa cobrança que o pessoal tem que deixar. Quando você falou do seu propósito, que é o pessoal produzir conteúdo sem ter esse desgaste, essa cobrança, isso é legal. Então, você faz, mas o tempo que você tem, adequa à sua maneira de ser, você está aprendendo também. Meus primeiros conteúdos também não eram legais, aos poucos você vai melhorando. Tô pegando várias dicas com a Cia aqui, começando a aplicar várias dicas. Eu tô pegando várias, você não tem noção. Eu vou começar a aplicar em todas as dicas que eu peguei em sua lá. Você vai ver quantas dicas eu já peguei, não. Mas sempre passa pela primeira, né, Cá? Sim. Pelo comprometimento. Comprometimento não quer dizer que você vai se matar de produzir. Comprometimento é que você se comprometeu a fazer. E você vai definir o quanto que você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer um conteúdo por semana? Então você vai se comprometer a fazer um por semana. Eu comecei o meu blog fazendo um post por mês no blog. E hoje, o que eu consigo entregar são 2 posts por semana. Então, aos poucos, eu fui aumentando a demanda. Então, ficaram agora 8 por mês. Então, assim, você vai aumentando. E aí, na época da pandemia, diminuía. Eu voltei para o 1, mas era o que eu conseguia fazer. E você vai coordenando e organizando a sua vida em relação a isso. Mas não pode parar, né? Tem que ajustar, né? Se adaptar. A consistência é importante na rede social. Você fala bastante sobre isso, né? Sim, a consistência, a frequência, né? Também são muito importantes. Então, o que eu ia falar da dica 5 era justamente essa parte de trabalhar por bloco, né? E aí eu separei aqui a parte de trabalhar por blocos dentro da geração de conteúdo. Então, você vai ter o bloco da resposta, né? Que você vai tirar lá um tempo para responder as redes sociais, enfim, essa entrada de mensagens. Que é importante responder, né? Lembrando que a gente nem responde quem comenta. Sim, é muito importante responder. E aí você vai ter um outro bloco, você vai ter vários blocos, tá? A gente está falando só de 2 aqui, o da resposta e o do conteúdo. Mas você pode ter o bloco de brincar com o seu filho. Também ele tem que entrar nessa sua rotina, né? Você vai ter o bloco de lavar a roupa da casa, também tem que estar ali, né? Só para dar um parênteses, porque a nossa vida não é só responder e gerar conteúdo. A gente tem uma outra parte que é uma vida pessoal, né? Enfim. E aí, na parte de geração de conteúdo, eu separei em etapas, como eu geralmente faço aqui, tá? De uma forma genérica, as etapas que eu passo na hora de produzir um conteúdo. Então, a primeira coisa é definir o tema que eu vou abordar, tá? Então, lembrando que a gente já tem a persona, a gente já tem lá o nosso livro, nosso caderninho de insights, né? De assuntos aleatórios, de ideias que surgiram. E aí, agora eu vou pegar e vou definir um tema que eu vou abordar nesse conteúdo que eu vou escrever, tá? Não tô falando também de linha editorial aqui, tá? Tô falando de um conteúdo isolado, ponto, tá? Então, assim, aí depois que eu definir o assunto, eu vou abrir o Word ou qualquer editor de texto que vocês tenham. No meu caso aqui, eu abro o Word e aí eu começo a escrever, tá? Seguindo, lógico, uma estrutura. Pode ser que num primeiro momento eu escreva vários tópicos de ideias sobre aquele tema, mas depois eu vou organizar esse conteúdo dentro de uma estrutura para conseguir botar em ordem as ideias que eu tive sobre aquele assunto, tá? Porque senão ele acaba ficando meio que sem final, meio que sem começo. Então, quando a gente tem uma estrutura, tá? A gente começo, meio e fim. Isso, mas não são esses os termos. Mas é isso. No final ele vai ter um começo, um meio e um fim, tá? Então essa estrutura que é importante seguir. E aí ela vai te possibilitar
essa estrutura, porque eu estou falando aqui de um conteúdo, não é uma postagem, é um conteúdo. E aí, quando eu me refiro a conteúdo, eu falo de um texto grande. Vai, umas 2 páginas de Word. Fonte 12, não é fonte 16, tá? Então, assim, 2 páginas mais ou menos de um texto grande, tipo um artigo, né? Artigo para blog pode ser até maior, dependendo, né? Geralmente eu faço essa estrutura, um Word, 2 pagininhas pro blog, e depois eu vou contar como é que eu faço meu conteúdo. Ó, tá. Sim, só para você se situar, faltam 15 minutinhos para a live terminar. Meu Deus, tá, então vamos lá rapidão. Daí você gera esse conteúdo grande. Por que esse conteúdo grande? Porque depois desse conteúdo grande, você consegue estudar a possibilidade de tirar desse conteúdo grande pequenas postagens para sua rede social. Não significa que você é obrigada a ter um blog para fazer esse artigo, esse texto grande. Você pode gerar esse texto grande e arquivar numa pasta no seu computador para tirar as outras postagens desse conteúdo. E aí você vai ter um momento que você vai criar as artes dessas postagens. Então, esse é o bloco da geração de conteúdo, tá? Então, de uma forma bem genérica, é essa estrutura. Gente, é tanto conteúdo que ela tem curso para isso. Vocês não estão entendendo. Não dá pra gente falar em 1 hora live não. A gente vai fazer isso. Não Por dá. isso que eu falei, é de uma forma... Gente, a gente sabe. Produzir conteúdo não é fácil, senão tava todo mundo fazendo. Então, existe curso para isso. Existe uma estrutura. A gente tá aqui dando umas ideias, uns insights para vocês organizarem. Aproveitando que você está falando disso, Sim, eu, por exemplo, você falou do Word. Eu faço texto em um Word, 2 páginas, é um post do blog. Eu pego esse post do blog e aí eu olho para ele e eu pego eu vou fazer um resumo dele. Vira um vídeo no meu canal do YouTube. E os pequenos fragmentos viram vários posts durante a semana inteira. Então, tudo que você falou aí é o que eu faço hoje na minha estrutura de organização. Então, eu aproveito um conteúdo e separo em várias mídias, faço várias artes, vários insights diferentes. Então, isso que ela tá falando é real, gente. É você pegar, estruturar para você ter. Senão você sempre vai achar, não, eu nunca vou ter ideias de conteúdo. Você vai sempre ter ideias. E o gasto de energia para tu criar uma postagem, toda vez que você sentar e fazer uma postagem, gente, não existe isso. E quantas vezes a gente não faz aquele post que a gente acha que vai arrasar e aí o pessoal não curte? Também existe isso. Também existe. E ó, na rede social, também eu sempre falo, é teste. Não existe uma fórmula mágica, uma regra, faça isso, escreva isso, desse jeito, bote o ponto aqui. Não, porque o público é diferente, o seu jeito é diferente, o seu nicho é diferente. Existem várias variantes, aí, vários pontos diferentes de cada pessoa. Então não tem como a gente falar uma coisa exata para todo mundo. Então é teste, né? Ó, a Moderna Criativa fez 2 perguntas e eu vou responder para depois você falar um pouquinho sobre o MQI, que o pessoal quer saber aí como é que funciona, que é o seu curso, né? Tá. Ó, ela perguntou primeiro sobre trabalho. Ela não é um serviço, ela oferece produto físico. E ela falou como achar os insights, por exemplo, as objeções das pessoas. Eu vou falar a minha opinião, depois você fala a sua. Objeção é geralmente as perguntas que eles mais fazem. Por exemplo, qual é o preço? Como é que vem embalado? Isso. Então, no produto físico é muito isso. No serviço, eles perguntam como é feito, como é que é o atendimento, passo a passo. Então, esse tipo de pergunta que todo mundo te faz na rede social, a sua FAQ, que são as perguntas frequentes, são as objeções deles. Porque se eles estão na dúvida, não está tão claro. Então, eles perguntam. Então, sempre tenha uma FAQzinha. Pode ser para você mesmo. O que todo mundo pergunta? Por exemplo, eu tenho várias respostas automáticas já salvas no meu bloquinho de notas. O pessoal me pergunta assim, como é que eu faço isso? Eu copio e colo, copio e colo. Então, tem várias coisas que você pode ajudar na sua organização durante o dia para agilizar os processos, tá? Isso é um pouquinho de organização pessoal. Trabalho com... Ela quer um exemplo, né? Por causa do produto físico. Geração de conteúdo para produto físico. Você tem alguma ideia? Para produto físico, sei lá, que produto? Eu acho que você pode... Eu não vou entrar especificamente no produto, mas eu imagino que mostrar o produto sendo usado, né, pode ser por você ou pelo seu cliente, é fundamental, né? Mostrar... As pessoas verem, né? Isso. Já que, né, não estão pegando... Isso, mostrar como esse produto é feito, se for o caso, eu não sei que produto exatamente é. Legal, stories, né? Mostrar como esse produto é feito. Criativa deve ser alguma coisa de caderno, planner, alguma coisa de artesanato, pelo nome, né? A gente então, tá deduzindo aqui. Mostrar isso, mostrar como é feito, mostrar... Outra coisa que ela falou de objeção também é conteúdo. Vocês podem trabalhar objeções nos conteúdos de vocês. Vocês podem pegar perguntas que vieram de clientes
Não precisa abrir o nome da pessoa, expor a pessoa, mas mostrar que surgiu aquela dúvida e responder num conteúdo, numa caixinha de perguntas e trazer para o feed. Vocês também podem trazer isso. Explicar como que é entregue, né? A Kalinka falou como é que é entregue o produto, né? Mostrar como está sendo embalado, mostrar a caixa feita, aquela coisa que o pessoal adora. Isso, quem se conecta com uma marca, principalmente produtos. Eu amo planners, papelaria, esse tipo de coisa. Então, saber como cada empresa funciona por dentro é muito legal. Isso, e mostra um carinho, né? Mostrar os valores da empresa, o que vocês consideram, a experiência que o cliente vai ter, como que ele vai se sentir, ou como que os clientes que você já atendeu se sentiram quando receberam aquela embalagem toda carinhosa. Que nem tem aquele livro, aquele site que vende livro, Leiturinha, acho que é isso. Sim. Eles mostram como que é embalado, aquele carinho, aquela cordinha, aquela não sei o que e tal. É uma fofura, é uma atenção. É uma experiência que quem vai receber aquilo vai guardar, vai considerar na hora de escolher por onde vai comprar. Se vai ser pela Leiturinha ou se vai ser por outro site que vende livro, que embrulha de qualquer jeito. Então, mostrar isso... O Instagram dá muita oportunidade para a gente mostrar os bastidores, né? Eu, por exemplo, falo de organização para as mães. Então, eu tô sempre postando nos stories que eu tô fazendo com a Laís, qual tipo de organização que eu faço aqui, como é que eu resolvo alguns problemas que eu sei que as mães têm. Como é que tem essas soluções? Então é legal. E aí a gente tá falando, dá o exemplo da Cláudia. Como é que eu conecto com as pessoas? Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem são mães que me acompanham por causa do conteúdo da Laís, por causa da organização da casa. Então, quando eu dou uma dica da minha casa, eu tô produzindo conteúdo. Como eu organizo as marmitas da Laís, as comidinhas da Laís, como eu organizo o espaço dela, como é que eu organizo a minha rotina de casa, isso tudo é conteúdo. A Cláudia pediu exemplos, é isso. Então, se você atende mulheres que tem alguma especificidade, compartilhe esse tipo de conteúdo com elas. Exatamente. E até assim... Mas fala aí sobre o seu curso, então daqui a pouco a live acaba e a gente não falou. Não. Então, essa parte até que a Cláudia perguntou de persona, de exemplo, a gente trabalha no programa MQI também. É? Né? A gente ajuda a definir essa parte da persona, a gente ajuda a definir nicho também. E a parte mais importante que é o conteúdo. Né? Então, até falei na série do Melhor Cliente sobre os níveis de consciência do cliente, que é importante a gente saber que tem que produzir conteúdo para quem já está sabendo que tem um problema, para quem ainda não sabe, e fazer essa construção com conteúdo é importante. Né? E aí, conteúdo passa por vídeo, por esse texto grande que eu falei, né? Pelas postagens, pela linha editorial, tudo isso a gente fala no programa MQI. Eu quero fazer, quero fazer. Então, as inscrições estão abertas. O link está na minha bio. Clica aqui, lá em cima, ó. Aponta para cima aí, Cá, no meu perfil. Aqui, isso, aperta aí, vocês vão cair lá no meu perfil. Para quem não me segue, me siga lá. E já acessa o link da bio que vocês conseguem ver todo o conteúdo que vocês vão receber, os 8 bônus que eu estou oferecendo para vocês. E tem sessão de mentoria uma vez por mês. Uma vez por semana, desculpa. Por um mês, tá? Então, entra lá, veja todos os detalhes do curso e aproveita que as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Legal. Serão muito bem-vindas. Já deu vontade. Se o conteúdo, pensa assim, se o conteúdo dela já nas redes sociais já é tão bom, imagina o curso. Eu penso dessa maneira, né, gente? Né? Eu já tô pegando várias diquinhas lá nos conteúdos, nos postzinhos, eu falo, nossa, legal isso aqui. Esses dias eu mandei até uma mensagem, se ainda não surgiu isso aqui no meu Instagram, não, calma, vai aparecer. Eu sei tão legal, só quero fazer, mas não dá. Por sinal, vocês viram que tem fonte nova no Stories? Ainda não testei, menina. Fontes. Me conta, tem nova. Fontes novas, o texto, né? Tem umas fontes novas. Tá bem legal. Não sei se apareceu para todo mundo. Tem aluna sua aqui falando, o curso é maravilhoso. Olha lá. A Cássia. Aqui, isso, a Cássia. Show, legal, Cássia. Meninas, eu não vi pergunta nenhuma, nem passei. Eu só fiquei falando aqui. Não, as perguntas que teve, a gente respondeu, né? Tá. É sobre o produto, sobre persona. O pessoal ainda tem dificuldade com a termologia, o que é persona, mas você vê que no curso da CI. Isso é eu, por exemplo, sou do marketing, então essas termologias, para mim, sempre foram usuais. Eu já tenho as minhas personas, eu trabalhava com conteúdo sem saber que eu estava usando marketing digital para a organização e acabei, por isso que meu conteúdo hoje é bem explorado. Eu tenho vídeo, eu tenho todas as redes sociais, né, Sim? Eu tenho um pouquinho de cada lugar. Sim. E aí, aos poucos, eu vou distribuindo meu conteúdo. O que eu estou fazendo agora?
como não tá dando tempo de produzir mais conteúdo, eu tô pegando conteúdos antigos, reformulando, segundo algumas dicas suas lá, fazendo algumas coisas diferentes. Mudei layouts para colocar, tentei fazer lá no meu Instagram uma coisa mais bonitinha, um feed infinito, para ver umas coisinhas. E a gente vai testando, que é aquilo que você falou. Sim. Testei 2 jeitos, não gostei, achei que também deu muito mais trabalho, é melhor fazer assim, eu vou testando. O que der certo eu acho legal, eu continuo. É isso aí, tá certíssimo. É isso gente aí. falando que já tá ansiosa para começar o curso, perdi a live, onde encontra as infos do curso. Ó, eu vou fazer assim, depois que terminar essa live, eu vou deixar o link para vocês irem direto para a página de informações do curso da Si, tá? A live vai ficar salva, tanto aqui como no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu as 5 dicas, aí vocês podem assistir de novo. E depois, se quiserem saber mais sobre o conteúdo, assim vai responder também, se chamarem ela no direct para responder dúvidas sobre o curso, não tem problema. Pode Mas é mandar. que é muito conteúdo para uma live só, gente. Sim. Produzir conteúdo não é fácil. E por Mas... isso que a Si fez esse maravilhoso curso pra gente. Mas é possível. É possível. E às vezes, só mais uma coisa, as pessoas acham que não vão ter conteúdo suficiente para postar todos os dias, né? E aí a Kalinka falou também o que eu falei, que a gente gera um conteúdão e tira várias postagens dali. A gente recicla, né? Não é bem reciclar. A gente otimiza, maximiza aquele conteúdo ali. É isso que você falou, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um público. E agora eu tô trazendo conteúdo antigo de um público que chegou agora a me seguir, tá começando a me seguir agora. Então esse público nunca viu esse conteúdo. E eu tô crente que eu já fiz conteúdo e pronto, parei por ali. Não, eu posso pegar esses conteúdos, reformular, reaproveitar, cortar em pedacinhos. A gente faz várias coisas, né? Sim. Gravar vídeo, gravar texto, colocar postagem, mudar layout. Dá pra fazer várias coisas. Vai fazer o curso assim, vai amar lá. O pessoal já tá fazendo propaganda aqui. Gostei muito, parabéns. Que bom que vocês gostaram da live. A gente vai fazer mais, né? Se agora a gente vai fazer. Vamos, vamos tirar uma foto. De fazer um bullet journal só de conteúdo. Ia ser tão legal. Vamos fazer um print diferente? Vamos. Deixa eu tirar os comentários. Mas, ó, deixa eu falar pra ti como é que vai ser. Posso dar uma ideia? Tá. Eu sei que a live é tua, mas posso dar uma ideia? Pode, você tá aqui em casa. Ó, eu vou ficar assim e tu completa o rosto. Vamos lá, gente. Tira um print dessa foto. Olha lá. Será que eu consigo? Peraí, mais pra trás um pouco, cá. Aí. Não, tá muito... Não, peraí. Aí. Peraí. Assim? Mais pra trás um pouco. Deu? Mas, peraí que eu tenho que... Não, eu tenho que ir mais pra frente, peraí. Aí. Tirem foto. Tirou? Deu. E agora aqui? Só essas loucuras. Vamos ver, o povo. Depois eu vou postar a foto que eu tirei. Beleza, combinado. Olha lá, voltamos com os comentários, gente. Assim, ó, eu topo todas. Assim, sabe que eu topo todas, porque ela me propôs essas loucuras. Quero ver o povo postando e marcando a gente. Olha que live de doidas, mas que produzem conteúdo de qualidade. Sabe por que essa foto... Sabe por que essa foto é legal? Serve até para tu fazer para as outras lives que tu fizer, cara. Porque aí, na hora que tu subir no IGTV, vai ficar uma prévia no teu feed, não com a nossa cara cortada, vai ficar no meio, porque o feed pega o meio. Vai ficar uma cara, as pessoas vão clicar para saber o que é isso, entendeu? Entendeu? Que bizarro. Então vamos lá, os 2 minutinhos finais. Você tem mais algum recado para dar pro pessoal? A gente agradece muito a presença dos dois, de todo mundo aí. Eu quero agradecer muito o convite, cara. Não consegui agradecer no começo, que a gente já saiu falando. Queria agradecer o convite. Que legal que deu certo. Vamos fazer mais, com certeza. Vou também organizar para mim fazer, para eu estar em cima e a gente fazer a outra foto de tu estar em com a parte da boca e eu com a parte de cima. Né? Pra gente trocar, para ver se pra vai gente ficar trocar. Bonitinho. Mas eu queria muito agradecer o convite, a oportunidade. Obrigada pela audiência da Kalinka aqui, que não me conhecia. Muito prazer. Espero vocês lá no meu perfil, tá bom? E para mim, Então, assim, para as pessoas que me seguem, que são as minhas seguidoras, entrem lá, conheçam o conteúdo da Kalinka, que também é muito legal. Legal, agradeço muito a presença de todo mundo. Obrigado, foi maravilhoso, foi divertidíssimo, como sempre. É sempre bom estar com você. E tem muita informação aí, então segue lá para conseguir. Então, dicas de organização de conteúdo. Gente, tá muito top. Tô falando, é muito top. Vocês não podem perder. Obrigada, Lena. Foi um prazer. Beijão, Gabi, Rô.
Legal, eu quero ver todo mundo postando, fazendo esses conteúdos criativos e marcando eu e a Si. Fala assim, ó, a gente aprendeu lá na live, a gente aprendeu lá na live. Isso aí, isso aí. Combinado, gente. Beijão. 30 Beijo, segundos. beijo. Beijo, gente. Legal, o pessoal está falando que segue as duas. Então segue mesmo. A gente adora, gente. Beijo! Tchau, tchau!